Vai ficar bonito. Mas não vai aparecer as perguntas, Tá então? valendo, hein? Já está valendo? Tá valendo. Ah. Bem, nós fomos convidadas pela equipe do Centro Cultural para falarmos sobre o que foi esse encontro que nós fizemos, Cibele, agora em outubro, falando sobre o teatro infantil. Então, o que nós vamos falar aqui é simplesmente aquilo que a gente sente, aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa agora, o que a gente pensa também para o futuro, o que é esse teatro infantil que existe nesses tempos, né? Porque nós falamos de autores que já passaram, que já deixaram o seu legado, que é aquilo que eu sempre falei quando nós estávamos lá nos nossos encontros. E que eles foram importantíssimos para nós estarmos hoje aqui falando sobre eles e falando sobre um futuro diante de todas as modificações, de toda essa transformação que poderá existir no Brasil o ano que vem, porque nós estamos realmente passando por uma transformação. E a gente sabe que as questões da cultura sempre são modificadas, prejudicadas. Elas sempre são vistas de uma forma é legal, precisa acontecer porque tem que acontecer, mas não na grandiosidade que é uma cultura, que são as questões culturais de um país. E nós vamos passar por isso no ano que vem. Então, acho que é isso. Então, quando o Chicão conversou comigo, né, para nós fazermos esse arremate, acho que nós temos algumas coisas a falar. E eu gostaria que você começasse, porque foi você que conversou comigo a respeito dos 70 anos do Teatro para Infância e Juventude no Brasil, e que foi uma coisa que começou em 1948 e que eu achei, como curadora da área infanto-juvenil aqui do Centro Cultural São Paulo, achei que seria pertinente e um momento correto da gente estar levantando essas questões. Então, acho que é pertinente esse momento, entendeu? Então, eu me lembrei, né, que nós fazíamos 70 anos de teatro infantil. É pouco, mas é muito ao mesmo tempo. E é legal lembrar também que 1948, que foi o marco do início do nosso teatro infantil, foi um ano em que a gente celebrava a democracia. Né? Tinha acabado a ditadura Vargas em 45, a cultura começa a efervescer em todas as áreas, artes plásticas, música, cinema novo, enfim. E o teatro acompanhou todo esse movimento e é nesse movimento que surge o teatro infantil, que resistiu durante esses 70 anos. Depois disso nós tivemos novos momentos de opressão, de ditadura, de fechamento cultural, e o teatro infantil resistiu e respondeu a todos esses momentos como acredito que ele vai responder agora, a qualquer coisa que venha, porque o artista está sempre à frente do seu tempo, sempre crítico do seu tempo. Então a ideia a gente foi fazer essa reflexão, resgatando os 4 principais dramaturgos e diretores de teatro infantil, né, ao longo desses 70 anos, né, que foram a Maria Clara Machado, a Tatiana Belink, o Vladimir Capella e o Ilo Krugli. E convidando pessoas que, além de terem estudado sobre esses artistas, também trabalharam com eles, também têm uma vida ativa nos palcos brasileiros, que também estão vivendo as nossas vicissitudes. Então a ideia foi essa que eu falei, e a Lisete, que é a nossa grande, se eu penso em teatro infantil dos últimos, não digo 70, mas dos últimos, sei lá, 30, 40 anos, você tem a Lisete Negreiros como símbolo
né, da pessoa que sempre articulou, organizou, juntou, a partir das coisas que ela criou, muitos dramaturgos nasceram, atores, espaços de criação ela criou. Então, ela é mesmo, eu achei que não teria outra pessoa. Quando eu pensei, puxa, 70 anos, com quem que eu vou falar? Podia ter falado com o Sesc, com o Sesc, mas falei, não, tem que ser a Lisete, além dela ser minha grande amiga, mas não é por isso, não. Tinha que ser a Lisete mesmo, porque ela é reconhecidamente a nossa ponto de referência do teatro infantil, aqui em São Paulo, pelo menos. Então, eu falei, Lisete, 70 anos do teatro infantil, papapá, será que a gente conseguiria fazer alguma coisa? Aí ela gostou da ideia e realizou, né? Então, e sempre dentro daqueles momentos estão de saber como é que eu vou realizar, como é que eu vou fazer, porque tem toda aquela questão burocrática, tem a questão do dinheiro, como faz, né? Porque as pessoas não têm obrigação de vir fazer aqui sem ter um reconhecimento, né? Um pecúnio, por mais baixo que seja e tal. E diante do que nós estamos passando também, com essas questões de ter verba, de não ter verba, e eu acho que nós e tivemos que pensar numa coisa assim, modesta, mas que tivesse um reconhecimento e um caráter realmente de discussão, de trazer pessoas que realmente entendam, que tem todo um caminho dentro desses artistas que nós falamos. E aconteceu, ele aconteceu. Mas eu acho que a gente também tem que ter a certeza de que ele vai estar guardado, todo o material vai estar guardado aqui no Centro Cultural. As pessoas podem vir consultar no momento que precisam. Isso é um legado que fica aqui de um reconhecimento para a vida inteira. Para a vida inteira. Então, daqui mais 70 anos, o que se falava em 2018 sobre o teatro infantil? Nós não estaremos mais aqui, evidentemente, mas o que se transformou? Né? O que avançou? Que patamar chegou-se às pessoas que provavelmente vão continuar fazendo? Então, é uma coisa que é para a vida inteira. Para a vida inteira. E essas pessoas, Tatiana, a Maria Clara Machado, o Vlad, o Ilo, eles serão eternamente lembrados, como nós lembramos da própria Lúcia Benedetti, que foi a que fez o Casaco Encantado, como a gente lembra de outros tantos diretores que também estiveram, né, nesse movimento, nesse movimento todo lá, principalmente lá no Rio de Janeiro, porque aqui em São Paulo as coisas ainda estavam. Pascoal Carlos Magno, quem que não lembra do Pascoal Carlos Magno, que foi lá no Rio de Janeiro uma pessoa que abraçou o teatro e que fez um trabalho imenso com os grupos, né? E nós aqui em São Paulo também tivemos os nossos, como eu falei, Osmar Rodrigues Cruz, o Paulo Lara, o próprio Zé Geraldo, o Messene, o Teatro do Bexiga, quanto abrigou vários espetáculos lá, e pessoas que vieram renascendo, crescendo dentro desse movimento, quando foi fundada a APTIGE, Associação Paulista de Teatro para a Infância e Juventude. E o Centro Cultural também foi muito fundamental para quando a APTIGE foi fundada, porque eu lembro que eu vinha para cá muitas vezes para também conseguir que fizessem gravações dos nossos encontros, né? Então, quer dizer que acho que teve uma coisa sempre ligada, eu ligada
ao Centro Cultural antes de vir trabalhar aqui e depois vindo trabalhar aqui, né, fechou fechou esse... essa ligação. Outra coisa importante que houve no encontro foi o convite que nós fizemos para o Dibe Carneiro Neto, que é o crítico de teatro, né? Nosso mais importante crítico, eu acho, atual, para falar das tendências futuras, né? Então, o que os grupos estão fazendo, que temas eles estão tratando, questões de diversidade, questões de gênero. Foi bonita também, todas as palestras foram muito legais, porque é esse pessoal que está começando agora, que provavelmente daqui 15, 20 anos vai querer refletir sobre a sua própria trajetória e provavelmente pesquisar uma coisa assim do tipo dessa que nós deixamos, esse legado que a gente deixou. Né? E a linguagem do teatro infantil mudou bastante, né? Porque nós fizemos vários espetáculos infantis e começamos mesmo com Maria Clara Machado. E hoje em dia está aí aberto a outros temas. E temas importantíssimos que na época a gente nem imaginava que se fosse falar tão claramente, tão abertamente e com tanto ênfase, né? E então, para você ver que o público também mudou, as crianças mudaram, a forma da educação mudou, acho que com o advento da televisão, com o advento do celular, a informação está chegando muito mais rápida para as famílias. E então, o que acontece no mundo, a gente sabe no mesmo instante aqui, né? E a questão da diversidade era uma coisa que era assim meio en passant em algum espetáculo, mas nunca tão verdadeiro e nunca tão acentuado para dizer, olha, isso existe. Isso existe, está aqui, essas histórias são verdadeiras, essas histórias são atuais. E as pessoas também, de todos os espetáculos que eu coloquei aqui com a temática, né, do homossexualismo, tanto a Princesa e a Costureira, que foi para criança, como para os outros espetáculos para jovem, nunca houve assim um momento em que houvesse uma crítica ou que alguém levantasse assim, isso eu não quero, isso não é coisa que se faz. Então ela veio no momento certo e as pessoas aceitaram. Por quê? Porque a gente sempre tem o critério de quando se coloca algum espetáculo em cartaz, são histórias, mas as histórias têm que ter começo, meio e fim. Esse começo, meio e fim, como é que ele se desdobra dentro de um espetáculo? Dentro de 1 hora e 10 minutos de trabalho, que seja ou para a criança ou para o jovem. Como é que isso, que visão tem o diretor, o autor e os atores para enfrentar esse tema e fazer normalmente como se fosse qualquer outro espetáculo, né? E nunca houve assim um momento em que dissesse assim, mas isso é impossível, ou isso não existe. Disse, não, essa censura. Não, sempre teve uma aceitação formidável de público, da crítica. E acho que a nossa função aqui dentro do Centro Cultural é exatamente isso. É a gente poder estar abrindo, né, as portas para os grupos, para dando possibilidade de grupos novos virem se apresentar. Acreditando, olha, eu nunca vi um trabalho de determinados grupos, mas pelo projeto, pela temática, assim, independente que seja, aí a gente aposta junto. Eu gosto de estreia porque eu aposto junto com o grupo. Se eu tiver que... a gente erra junto. Eu sempre parti desse princípio. A gente erra junto. Mas se eu também não abrir
para que eles venham fazer a sua estreia e poder mostrar o seu trabalho, eles nunca vão saber e eles também vão ficar nessa busca, nessa procura, tal, vão fazer um lado, talvez eu não assista. Mas é onde que a gente vê princípios de trabalho assim muito interessantes, de grupos que depois crescem, sabe? Depois vêm com outros trabalhos assim já numa ascensão muito melhor, assim, em questão tanto da qualidade como do pensamento mesmo. Eu acho que é simples. É simples, é só a gente ter uma vontade de estar trazendo, fazendo isso. Às vezes fica meio complicado, mas é assim mesmo. Às vezes a gente acha que os grupos poderiam estar melhor organizados, porque nós vivemos aqui numa contrapartida burocrática que às vezes eles não entendem. Então, essa questão da burocracia dentro de um organismo público, ela é tão voraz, mas tão voraz, que às vezes você fica desanimado. E que a gente às vezes explica pro diretor ou pro produtor e tal, e ele às vezes até não entende. Mas a gente tem que explicar para ele, ó, existe um impedimento da tua empresa, o DRT, precisa estar em ordem. Não pode estar um DRT vencido e você trazer para mim um projeto com um DRT vencido. Eu não posso aceitar. Aí eles ficam assim, mas eu não sabia. Então, eu acho que está faltando ainda um amadurecimento profissional e administrativo maior dos grupos. Eu não digo que seja a grande maioria, mas uma boa parte, às vezes a gente sofre com eles pelo não entendimento. Quer vir para o Centro Cultural? Então, tudo bem, venha para o Centro Cultural, com o maior prazer, a gente te aceita. Mas você precisa disto. Se não, você está numa sala com 300 lugares e você ter somente 20 pessoas na plateia, é duro. Você abre a piscina e vê 20 pessoas, como é que... a gente entende, né? Como a gente é atriz também, vê que chega para fazer e, nossa, e vencer uma sala de 300 lugares com uma plateia diminuta, você tem que se desdobrar. E aí a gente vê que às vezes eles não têm o dinheiro suficiente para estar tendo uma assessoria de imprensa, por exemplo. Não que a assessoria de imprensa, às vezes, ela funciona, outras vezes não funciona, mas tem essa necessidade. É uma questão mais de ter mais uma coisa profissional. E aí eles têm que lutar para poder trazer para o 20, 40. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Deixa eu aproveitar uma... Oi? Ela tá pegando no... Não, então tira. Não, Agora vai ficar não tá bonito. Vai ficar sem o colar. Então, Peraí, deixa eu abrir aqui. Não. Aí sim. Aí É só posicionar, é só posição mesmo. Já? Já Quer que eu abra separa. aqui? Só deixar assim, não mexer na luz. Aí pronto. Mas eu me mexo muito. Será? Deixa eu colocar. Mas está baixo? Eu estou falando baixo? Não, é que ele está dando uma falhadinha de vez em quando. Isso aqui está no plano? Não. Deixa eu ver. O vídeo das palestras já ficou pronto? Oi? Aquele vídeo das palestras vocês já fizeram ou não? Ah, Já posso pegar com você? Agora, hoje? agora não que eu tô aqui. Não, depois? Oba! Tem duas tarefas, então eu não Deixa eu sei. uma coisa para vocês. É sempre muito trabalhoso fazer, você imaginar e você fazer, como você está falando, tem todas essas questões burocráticas e tudo que envolve
você produzir, criar um encontro como esse, trazer as pessoas, datas, pode, não pode, horário complicado, né? Porque afinal de contas no meio da semana muita gente tem N outras coisas para se fazer, mas isso também faz parte do fazer para essas pessoas, né? As pessoas têm seu lado artístico, é óbvio que nem todo mundo consegue, né, se manter isso daí, como você está falando, a gente tem essa incerteza, e o teatro infantil, a gente já conversou diversas vezes sobre tudo que tem, que envolve isso, uma coisa de preconceito, de menosprezar, porque achar que é uma coisa menor, é uma coisa que só acontece no fim de semana, não sei o que, as pessoas precisam comer, né? Tem outras necessidades mais Prementes, né? mas, assim, eu sei que para quem faz, por exemplo, eu acredito que vocês tivessem uma expectativa maior da participação desses próprios profissionais, né, da área do teatro, de terem, né, eu acho que a gente sempre faz esperando uma coisa grandiosa que vem, assim, que não público, seja, né? não tira o brilho, assim, nem a importância do que foi feito, mesmo que com o público diminuto, mas era assim, né? Então, como é que é isso para vocês? Como é que vocês imaginam, né? É lidar e imaginar, assim, como é que foi, porque saem os frutos daí, a gente sabe que em algum momento assim, eles acabam se espalhando e chegando nessas pessoas que não tiveram oportunidade, né, de estar aqui, mas como é que é isso daí, né? Como é que é esse público do teatro, como é que você enxerga, assim, a pessoa está dentro de uma situação como essa e, né, trabalhando com isso, mas também não está prestigiando, né? Eu A gente acho sabe que... é uma coisa que acontece no teatro de uma forma geral, mas... Vou começar depois você completa. Eu acho que houve um grande envolvimento por parte das pessoas que fazem teatro infantil com o evento que nós fizemos. Porque nós compartilhamos no Facebook e tal, e eu mesma... as pessoas estavam conscientes que estavam tendo isso, muitos produtores, diretores se interessaram. Teve um problema de horário, né, que foi um horário à tarde, nem todo mundo podia... Mas acho que isso não significa que não houve um envolvimento e interesse, uma coisa. A outra coisa, eu acho que nós passamos por um momento de isolamento dos grupos, das pessoas. Eu não sei, a gente atribui um pouco à internet, um pouco de um certo indivíduo. Você vê que não existe mais uma entidade como a Petite, que você ia toda tarde para lá, porque todo dia ia acontecer alguma coisa. Essas coisas deixaram de existir. Talvez seja a gente está sendo precursora de há outras pessoas se preocupando em formar novos movimentos, novos centros de estudo e tudo mais. Então, eu acho que são essas duas coisas. Sim, houve interesse e há uma dificuldade de reunião, de reflexão hoje. Cada um está tratando da sua vida. Né? As coisas estão passando por uma crise danada, então as pessoas estão meio voltadas para si mesmas, ainda não estão prontas, talvez, para um encontro, para uma discussão, para uma reunião, porque estão tratando da sobrevivência. Eu acho que tem um pouco isso. Mas a Lisete falou muito bem, talvez o que nós fizemos foi uma coisa para agora, para o hoje. Mas é um material, sabe assim, o Brasil não registra nada. Né? Você vai fazer uma pesquisa, você não encontra nada. Então eu acho que a gente deixou um material que eu tenho certeza que vai ser utilizado por pesquisador. Não sei se você acha a mesma coisa. Eu sabia que nós não teríamos um público, tinha certeza. Pela experiência de outras vezes também, de fazer encontros aqui. E já fiz encontros que já tiveram bastante gente, mas acho que nós estávamos em outra situação, onde as pessoas estavam muito mais ligadas, aí você tem razão. Hoje, essa crise que a gente fala, que é a crise da subsistência, é que faz com que as pessoas corram assim, manhã, tarde, noite, em busca de alguma coisa. Elas não deixam de fazer as suas criações. Elas estão sempre criando, elas estão sempre fomentando alguma coisa, mas elas estão sempre em busca de onde colocar a sua criação, de onde escoar a sua produção. Aonde? É aqui em São Paulo? É no interior? Como é que eu faço? É no Sesc? É pelos Sescs?
pelos caminhos de todos os teatros da prefeitura, não é da prefeitura, aonde que eu posso ir? Onde que eu posso colocar o produto que eu criei, porque eu tenho, sob a minha responsabilidade, eu mesmo e 3, 4 pessoas, que são os atores, que vivem disso e que se eu não estou num teatro, eu não tenho como receber uma verba, eu tenho que correr, eu tenho que correr atrás. E aí, se eu não tenho que correr atrás, se eu não estou com a minha produção, eu estou com a produção de outro grupo, ou eu estou em outro grupo, e é assim que eu tenho percebido que é a vida das pessoas. Eles sempre estão correndo em busca de alguma coisa para a sua própria subsistência, para se manter, para manter aquilo que eles produziram, ou às vezes eles estão em 2, 3 grupos, durante a semana eles fazem num grupo, depois no final de semana eles estão no outro, mas é assim. E antigamente a gente sempre pensava que eles estavam correndo atrás de irem para a televisão. Não, mas agora é a televisão. Não, não é a televisão mais. Agora é a sua própria subsistência, onde eu vou colocar o meu trabalho. E com isso, por mais que eles soubessem de que haveria esse encontro e tudo, eles, né, não vamos dizer que seja uma negligência, mas às vezes até uma ausência de que é importante isso aqui. Ou uma impossibilidade prática mesmo, né? Muitas pessoas que queriam vir, mas não vieram porque estavam... Né, é isso e também... um pouco complicado, né? É bastante complicado, porque é complicado, senão a gente vai ter que estar, por exemplo, criticando as pessoas, né? Não é o caso, porque a gente sabe das nossas dificuldades de estarmos nos lugares, às vezes nem sempre a gente pode estar em todos os lugares, né? E assim eles. Isso é muito complicado, assim, de uma certa forma, a gente trazer público. Aqui mesmo, no Centro Cultural, tá difícil de vir o público, né? Vem quando tem um grande nome, ou do teatro adulto, ou quando o grupo é muito interessante, eles vêm. E às vezes a gente também padece um pouco aqui com o teatro infantil das pessoas não virem. Mas isso já foi um momento em que nós já fizemos coisas aqui também, encontros e debates, que já teve bastante gente, e teve encontros e debates que que é razoável. Então, o fato de nós termos gravado, é isso que me deixa mais tranquila. O fato de nós termos, convidarmos essas pessoas, o André Cavinato para falar sobre o Willo Krugli, o Carlinhos Colaboni. Carlos Colaboni para falar sobre a Tatiana Belink, que foi uma maravilha. A Gabriela Rabelo, que falou sobre a Maria Clara Machado, que foi um histórico que fez da Maria Clara Machado, que muitas vezes que a gente até nem sabia. E outro dia eu assisti, acho que foi, não sei em que canal, que estava falando sobre algumas coisas, sobre um ator, uma atriz que já foi do tablado e que trabalhou nas várias peças e que nós chegamos a comentar, né? Então, pessoal, olha, aí tá certo, esse legado nós deixamos, né? O teatro infanto-juvenil não é um tema que interessa ao grande público. Eu lembro quando eu fiz meu mestrado, a minha orientadora, a Maria Lúcia Pupo, falou, não se iluda porque eu falei, eu quero levar o teatro infantil, o Vladimir Capella para a academia, o sonho de mim. Ela falou, não se iluda porque pouca gente vai se interessar. É um assunto que não interessa mesmo, interessa quem faz e mães e pais e educadores que se preocupam com a educação fora da escola.
né, que o teatro infantil traz esses temas que às vezes a escola não... Então não é uma coisa mesmo... Não era de se esperar uma grande repercussão. Vocês falaram bastante dessa coisa, né, dessa importância de ter feito isso por conta do legado e do legado dessas 4 pessoas, desses 4 grandes nomes. Eu queria que se falasse um pouquinho, né, já que a gente está fazendo isso para deixar um legado, do histórico, do que existe disponível disso na verdade, do que se tem, né, porque talvez eu acho que seja interessante para quem no futuro estiver vendo isso daí também, ter uma noção de qual era o panorama hoje em 2018 do que se tinha. A gente tem 70 anos de teatro infantil juvenil, e nós temos o que exatamente de material, se vocês conseguem mensurar isso daí, o que é que tem. Enfim, a Lisete sempre teve essa preocupação de ter, das coisas que foram realizadas no Centro Cultural, de se ter um registro fotográfico, minimamente fotográfico, para a gente ter dessas coisas. E, enfim, a gente hoje em dia tem vídeos com uma facilidade melhor, né, do tempo, uma qualidade, uma facilidade maior do que se tinha há algum tempo. Então, isso daí a gente tem, está dentro da institucionalizada, está dentro da nossa instituição e isso está guardado. Mas como é que era isso daí? Né? Porque, até por conta disso mesmo, como você disse, existe pouco interesse. Então, se existe pouco interesse, provavelmente existiu pouco interesse de a gente ter. Quer dizer, então, está mais na memória das pessoas, existe uma documentação formal dessas coisas. O que a gente consegue, né? O que vocês... Porque é nítida a preocupação que vocês têm de deixar realmente esse registro. O que é que se tinha disso? Daí, além dos textos, obviamente, mas alguns conseguiram publicar, outras coisas estão só na memória, das próprias companhias. No caso do Willow, acredito que uma imensa maioria, não tenho conhecimento, mas acredito que uma boa parte dessa coisa do repertório seja mais na cabeça e nas coisas do Vento Forte, né? Tem alguns estudiosos resgatando, né? Eu não vou cobrir, mas, por exemplo, Maria Clara Machado tem um estudo sobre ela, feita pela Cláudia Arruda de Campos, que foi publicado com o nome Maria Clara Machado, que ali você tem, você partindo dali, quer fazer uma pesquisa sobre isso, você tem uma orientação muito boa. A própria Andréa Cavinato escreveu o mestrado dela sobre o Willo Krugli e o doutorado também, não sei se ela está terminando ou terminou, não me lembro bem, sobre o mesmo tema. Também ali é uma fonte que depois, não sei se era bem isso que você queria saber. A Tatiana teve todos os textos dela publicados, com quem recolheu tudo foi o Júlio Carrara, que até nós pensamos em chamá-lo, mas depois optamos pelo Colabone por causa de ter trabalhado com ela em peças dela mesmo. Vladimir Capella, eu tenho um mestrado que não foi publicado, mas está disponível na net, e tem em São Caetano fizeram um memorial, Vladimir Capella, que tem todos os textos dele, os vídeos e tudo mais. Quer dizer, uma pessoa que queira ir atrás disso, encontra alguma coisa assim. Tem muita gente na academia, o problema é fazer essa ponte. Eu até, quando nós fizemos o encontro que nós ficamos conversando, que eu falei para eles, nossa, seria super importante a gente criar mesmo um centro de documentação do teatro, sabe, uma coisa virtual, que não seria cara, e ali deixar todos... Tem a CEBITIGE, a Confederação Brasileira de Teatro, Centro Brasileiro de Teatro para Infância e Juventude, que é no Rio, que disponibiliza mestrados, estudos, artigos, teses e tudo mais. Mas eu acho que poderia ter mais de um, e a gente recolher mesmo esses textos, deixar... Porque hoje em dia também as pessoas consultam mais as coisas online do que vêm a uma biblioteca e tudo mais, né? Ficou uma ideia no ar aí que a gente não sabe se é possível realizar para até o próprio Centro Cultural, não sei, alguma entidade encampar isso, né? Existe um universo, na verdade, muito, muito grande e muito rico. Muito grande e muito rico de pessoas, novos autores, E aí como é que você faz? Uma coisa é você ter, por exemplo, né, dessas pessoas que têm uma trajetória grande, que escreveram, tem um volume, a Tatiana, por exemplo, tem inúmeros textos, quer dizer, a Tatiana então você consegue... Sobre o Vladimir Capella, que com os direitos da obra dele, a sobrinha dele, a Mona Lisa, ela está tentando também fazer alguns projetos. A ideia seria conseguir a publicação de todos os textos dele, acho que são 17 ou 18, e distribuir nas bibliotecas pelo Brasil.
para que as pessoas leiam, montem. É muito fácil de montar os textos dublados, porque ele explica muito o que ele queria em cada texto. Então não seria difícil uma pessoa lá de não sei aonde, numa biblioteca, ter acesso ao texto e montar com os alunos e tudo mais. Mas é um projeto caro, isso sempre, hoje em dia sem patrocínio não se realiza, né? Mas eu acho que existe sim essa preocupação. Eu mesma, às vezes, fico pensando por que eu não faço isso aqui com todo esse trabalho que eu tenho tido de anos, né? Um levantamento de tudo que passou, onde que está. Mas eu acho que eu sou uma pessoa de outro caminho, né? Eu não sou uma pesquisadora. Acho que se eu fosse pesquisadora, eu já teria feito isso aqui mesmo, com todo esse material que tem, né? E eu estou, sim, querendo ter uma pessoa para trabalhar comigo, mas que seja um pesquisador. Porque para pesquisar tudo que já foi feito aqui no Centro Cultural, quer dizer, além de ter aqui, seria vendo por outras perspectivas. Nossa, né? uma ideia bárbara essa. Onde estão esses grupos, conversar com as pessoas que já passaram por aqui, eles evoluíram, não evoluíram, mudaram de cidade, continuam fazendo o trabalho, passaram para quem, qual é o legado que eles deixaram. E então, às vezes, eu sou sincera em dizer que às vezes eu ressinto de mim mesma de não ser uma pessoa que tenha esse viés da pesquisa. Mas eu acho que essa ideia, fazendo um parênteses no nosso seria talvez o Centro Cultural conversar com a USP, com a PUC, e às vezes os próprios estudantes, como estágio, como coisa, virem. Porque para eles não têm, essa é uma ideia ótima, que às vezes a pessoa não tem. Vou lá no Centro Cultural e fazer um levantamento, sei lá, dá para fazer por década, né? Porque aqui também já existe há 30. Nossa, é muita coisa, 35, né? acho que é 37, Seria um ponto de partida. Mas eu ressinto e dou uma meia-culpa comigo mesma e por não ter esse. Passa pela minha cabeça às vezes tipo assim, nossa, eu precisava mesmo ter uma pessoa aqui. Então, a minha continuidade aqui nesse centro cultural de trabalho, vamos ver se o ano que vem eu consigo ter uma pessoa que se interesse para nossa, dá material para o cara fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado. E fazer esse levantamento, esse resgate. Eu acho que é um resgate de tudo que, desde que eu entrei aqui, do que eu fiz, de tudo. E que caminho teve? Né? O que foi? Serviu? Qual foi a profundidade de tudo isso? Né? Teve um serviço ou um desserviço para quem assistiu ou para quem está aí? Como é que é? Né? Porque a gente sempre tem que ter a sua própria autocrítica de que às vezes nem sempre a gente acerta, nem tudo a gente acerta. Né? Mas eu gostaria, assim, de... Eu estive conversando outro dia com o Orion, que é o estagiário do Kio Abreu, que é o da curadoria de teatro adulto, e a gente estivemos conversando a esse respeito, e isso ficou na minha cabeça, assim, é uma falha minha, eu sei. Não é você que... Porque assim, porque a gente vive o dia a dia, no dia a dia, resolvendo as questões da programação. Né? O que eu vou pôr agora, nesse meio de tempo, o que eu tenho aqui? Às vezes eu não tenho nada. Que seja um espetáculo que realmente, né, tenha seus fundamentos e tudo, grupo. Às vezes eu não estou assim, acéfala, né? E como é que eu faço? Como eu falei no início, a burocracia é tanta, que você
Você não pode errar nada, você não pode perder data, senão você fica prejudicado num canto, fica prejudicado no outro. Então você tem que, sabe, acho que a questão burocrática ela acaba sendo muito mais forte, né, do que realmente a questão da intelectual. Que a gente tem que ter o intelecto para saber o que está fazendo, né? O espetáculo que a gente está colocando, quais são o que ele tem, se vale a pena, se, né, ou não. E esse é esse lado, né? Agora, o lado intelecto, da profundidade, do todo, da curadoria de teatro para infância e juventude, o que é que, por que ela existe, né? Isso eu acho que tem uma falha. Eu não tenho, por exemplo, também, assim, poderia todos os textos ser publicados e tudo também não. Mas, enfim, eu acho que isso é uma coisa que para o futuro pode se pensar ou não. Mas o que importa é que o Centro Cultural continua sendo um espaço em que as pessoas acreditam, né? E quando a gente discute sobre o que ele faz e o que ele poderia ser, né? E o que ele poderia ter, a gente sabe que ele carece de problemas estruturais e se ele está aqui desde há 30, mais de 35 anos, nesse meio de tempo surgiram também outros tantos espaços que acabaram absorvendo, né? Absorvendo e a gente sabe que aqui nós estamos carecendo, por exemplo, de ter porque a vida mudou. A vida mudou. Ele foi em 1987, eu acho. Acho que foi isso. Nós estamos em 2018, né? A vida de São Paulo, a vida do mundo, ela caminhou assim a passos largos para uma coisa maior, cresceu. O número de carros, o número de gente, a internet, tem tudo. E ele ficou nessa edificação. Ele está aqui estratificado. Ele não pode ir nem para o lado, nem para o outro, nem para frente, nem para trás. Ele é isso. E aí, outros lados já cresceram mais modernos, inclusive, com um pensamento mais de ter, por exemplo, um estacionamento para receber, porque o número de carros aumentou, né? As pessoas tiveram mais possibilidades. Tudo isso também, essa questão econômica, ela também influi aqui no espaço, porque agora eu tenho o metrô aqui. O metrô é próximo, né? Esse é uma das vantagens que nós recebemos. Mas antigamente nós tínhamos, o público vinha porque tinha onde estacionar. Aí na frente da Vergueiro tinham vários estacionamentos. É mesmo. Os estacionamentos viraram um prédio. Você vê como é que a cidade mudou. Todos os estacionamentos, eles foram seccionados, porque construíram prédios. Então, não tem mais como, assim, aonde eu estaciono? Num sábado, num domingo ou num feriado, isso aqui é um corredor atolado de carros, né? E em outros lugares já tem mais essa facilidade, o lugar tem uma garagem e tudo. Não que com isso prejudicou, eu acredito que em alguns momentos assim, a facilidade de chegar aqui, embora tenha o metrô, eu acho que prejudicou um pouco, porque as pessoas evoluem na vida, têm seus carros, têm 2, 3 crianças.
os ingressos não é tão caro assim, né? Mas então a gente vai. Uma das coisas também que eu não costumo trabalhar, eu não gosto de trabalhar com uma linguagem ou com grupos que com os espetáculos comerciais, que a gente sabe que vai chamar o público. Eu não trabalho com isso. Eu poderia trazer vários espetáculos para cá, que tivessem uma linguagem que não condiz com o centro cultural e que é comercial. Não. Então eu fico triste que às vezes o grupo é bom e tal, fica só com 40, 50 pessoas, não tem. Fico triste, mas eu mantenho. Até agora, ninguém diz assim, não, você vai ter que colocar outras linguagens aí, porque a gente precisa ter a casa cheia. Não, nunca ninguém falou isso para mim. Ninguém. Mesmo quando o borderô está baixo, eu fico na minha. Eu levo com muito a sério os grupos que eu coloco aqui. Então... Bom, eu queria, antes que comece a tempestade aí, fique impossível o áudio, eu queria que, sei lá, vocês, uma por vez, dessem um fechamento, tipo, não sei, eu acho que talvez será, falar de expectativas agora é um momento complicado da gente falar de expectativas, né, mas, não sei, imaginar, sei lá, vamos imaginar um melhor momento, assim, um momento não ideal, assim, mas digamos que, como a gente fala, né, como eu falo, esperamos estar todos enganados e que alguma coisa foi que o que a gente espera não se conclua, mas assim, o que a gente consegue ter de perspectiva para isso daí, pelo menos, né, dentro desse universo do teatro, o que se espera? Vocês conseguem ver no futuro, sei lá, próximo, no futuro médio, o que a gente pode... Vou mudar, vou reformular. A partir da experiência que vocês tiveram nesse primeiro encontro, o que vocês conseguem vislumbrar, o que vocês conseguem ter de desejo, assim, olha, eu queria ter feito outra coisa para um próximo, digamos, até um próximo encontro. Assim, o que é que vocês gostariam de trazer? Eu acho que tudo é válido. O que nós gostaríamos de fazer ou de trazer é muito subjetivo. É muito subjetivo. Porque nós, por exemplo, no meu caso, no nosso caso, aqui, dentro dessa instituição, a gente tem que trabalhar com o correr da instituição. A gente pode propor várias coisas. E várias coisas que a gente acha que é importante. E que é o momento de se fazer. Mas às vezes não é para quem determina a verba ou não tem o espaço, não tem isso. Então, a gente vai caminhando e percebendo e sentindo o momento de fazer. Eu acho que no ano que vem nós vamos ter perspectivas que podem ser muito boas, mas no meu ponto de vista, eu acho que a gente também pode ter perspectivas de uma cautela de se fazer as coisas. Mas sempre resistindo, porque essa não tem outra coisa a não ser resistir. Deixa eu reformular para deixar mais simples também, que eu acho que ficou amplo demais, eu acabei mais colocando minhas angústias do que fazendo a pergunta propriamente. Mas é legal. Não, é verdade. Eu acho que a gente, imaginando, assim, vocês já tiveram experiência, esse aconteceu. O que é que vocês achariam pertinente para um próximo? Assim, o que seria importante, assim, a partir da experiência que vocês tiveram com esse primeiro, assim, o que é que você sente
a vontade de falar no próximo? Assim, o que poderia haver no próximo, na sua cabeça? Assim, olha, no próximo a gente, talvez fosse interessante a gente falar sobre tal coisa. Eu acho que sempre sai nessa, quando a gente produz essas coisas, tem sempre aquela pergunta que fica na cabeça para um próximo, alguma coisa que alguém falou, algum insight que você teve. Assim, o que é que você acharia pertinente para um próximo encontro falasse a respeito? Eu não saberia te dizer agora. É mais ou menos. Eu não saberia te dizer agora, porque são perspectivas. Realmente não saberia. Nós fizemos esse encontro foi legal, eles poderão existir outros, nós temos que esperar o momento. É um momento em que a gente, assim, ele é pertinente? É pertinente, a gente não pode perder a oportunidade, você entendeu? Mas agora, no momento, eu acho que eu não... Eu acho que esse encontro assim, é maravilhoso, a gente que teve presente todos os dias, o resgate da história, porque você acaba esquecendo, você vai vivendo, você esquece que o que você faz hoje teve todo um negócio por trás, então eu acho que a gente já tinha pensado nisso até para esse, mas, por exemplo, fazer um encontro sobre os textos, que falasse, nós falamos dos dramaturgos, da vida, da obra, das construções, como é que eles pensaram o universo deles, o contexto histórico. Nós não fizemos, por exemplo, leituras de trechos, canções. Eu acho que daria para fazer um resgate também mais vivo, né, do que eles para a pessoa. Eu acho que isso é uma coisa que... Agora, em relação à sua primeira pergunta, que é aquele negócio do momento, eu tive numa casa de cultura que ela é administrada por um coletivo que ocupou aquela casa de cultura e depois fez tão bem a ocupação que ficou com ela institucionalmente e hoje eles têm o aval da prefeitura para tomar conta. E tem uma orquestra, tem grupo de teatro, tem roda de samba de terceira idade. Onde você vai, aquilo ferve. Nós fizemos um espetáculo lá lotado de gente. Diferente de outras casas de culturas que eu estou fazendo, que às vezes você faz... Ontem nós fizemos num outro lugar, não importa nenhum nem outro nominar, mas que não tinha ninguém. E aí eu perguntei para o pessoal que está lá naquela casa, e aí, vocês estão com medo do futuro? Ele falou, para mim pode vir quem quiser, pode vir Hitler, Mussolini, porque eles plantaram um negócio ali na comunidade, eles fazem um trabalho com moradores do bairro, se o hospital está funcionando, eles plantaram raízes lá que vai dar trabalho para cortar. Então eu acho que, é claro que não é um momento para a gente ser otimista, mas não é um momento para a gente ser pessimista. Mas acho que é um momento para a gente ter esperança, porque, por exemplo, isso que ela estava falando dos temas do teatro infantil moderno, contemporâneo, super contemporâneos, né? Que é questão de gênero, questão de raça, essas questões vêm de movimentos que também não vai ser de uma hora para outra que eles vão parar. O teatro infantil está refletindo um movimento social forte que não é tão fácil martelar assim, eu acho assim, vão ser momentos duros, difíceis, mas eu acho que a gente, como já ultrapassou outros, vai ultrapassar esse. Porque existe o pessoal resiste mesmo. Eu acho que está muito enraizado, né? Tem que ter essa resistência. Então, por exemplo, a Cibele, ela teve uma experiência numa comunidade de bairro. Aqui dentro é diferente. Né? Aqui é bem diferente. Aqui a gente tem que resistir de uma maneira concreta, né? E muito bem articulada, que é para essa resistência ter direito à voz e voto, né? E a gente absorver o que está fora, que a gente acha que é importante, para trazer aqui para uma discussão, isso é possível, né? Isso é possível. Então, quando eu digo que agora eu não tenho, mas as coisas vão acontecendo. A partir do momento, é a questão de, olha, eu acho que aquilo lá é
é legal para a gente estar trazendo para cá, junto com as pessoas, juntando as pessoas para discutir, né? Aí o Centro Cultural abre esse espaço, né, para discutir. Então, a gente vai primeiro pesquisando, né, pesquisando esse momento, o momento atual. E a Sibeli tem razão. Quando eu fazia parte no ano passado, no ano retrasado, do VAI, do VAI 1, que, lá na secretaria, eu vi a cidade mapeada de lugares fomentados de cultura, em todos os sentidos, seja de dança, de teatro, de poesia, de circo, de tudo. A cidade é mapeada, é uma coisa impressionante. Então, e a gente ia nos lugares, né, para visitar, para saber como é que estava, né? E era nos lugares mais inusitados, nos bairros mais inusitados, que subia, descia, a gente ia de ônibus, era longe, mas as pessoas estavam lá fazendo o seu trabalho. Seja até, nós fomos até num lugar onde que as meninas ganharam o VAI, mas elas faziam comida ali, comida diferenciada e tudo, sabe? E nos recebiam assim com pompa e circunstância. Era bem interessante. Nós fomos num bairro do grupo, que agora não lembro, longe mesmo, mas era assim, era uma coisa de negritude, assim, compacta, aqui gravando disco, nós vamos fazer isso. Era o VAI 1, que eu pertencia. E eu conhecia também o VAI 2, era fomentado pela secretaria, mas era de atitudes e de um crescimento cultural, artístico, político, mas assim, era incrível. Mas é fora, eles estão fora. Aqui dentro, a gente pode trazer isso, né? E a gente tem que ver o momento, que a gente tenha o espaço, que a gente tenha para discutir o que for, né? Se for pertinente, o que for, sabe? É a ocasião, como aquele ditado, a ocasião faz o ladrão. A gente não pode perder a oportunidade de estar trazendo, como foi agora o caso dos 70 anos. Né? As gravações dos 70 anos ficam disponibilizadas para quem quiser, do Brasil inteiro? Porque foi tudo Na verdade, eles vão para o arquivo multimeios. Mas é um arquivo que pode ser... com você para a gente estruturar isso daí, para ele ficar dentro. Mas ele pode ser acessado por qualquer lugar do Brasil? Não. Então, isso eu acho você quer mais do que preparar um segundo encontro, porque foi muito legal esse aqui. Foi uma palestra mais linda que a outra, foi emocionante, foi rico, foi assim, sabe, pessoas que estudam, que se aprofundaram em cada tema, foi muito rico culturalmente isso aqui. E como nós já comentamos, não foi de pouco alcance. Eu não sei, se pudesse fazer uma carta para o Centro Cultural, devia disponibilizar no YouTube, sabe, por causa do Nordeste, poder, sabe? Tem cara estudando teatro infantil na Bahia, eu publiquei um artigo agora numa revista lá da Bahia. Tem cara estudando, o Raimundo de Matos está lá, tem em Santa Catarina, tem, sabe, lugares pequenininhos que às vezes o cara pega um texto da Tatiana, ou da Maria Clara, que são textos fáceis de achar, e querem saber mais, não que a gente esgotou o assunto, mas, sabe, vídeo é gostoso. Eu não sei, eu acho que devia ser, já que não conseguimos trazer público, divulgar amplamente na rede. Eu acho que isso, pôr na CBT, pôr onde puder, para a pessoa que nem todo mundo, talvez... É possível, sim. É possível? Eu acho. Então, que pelo menos... acho que e aí a gente divulga, quem estiver interessado em saber o histórico a gente aí vai divulgando e as pessoas vão sabendo, né, que podem acessar. Você vê como em conversa o que acaba acontecendo, né? Esse veio é maravilhoso, que Não é? possa estar Nós fizemos um disponível. encontro sobre o Vladimir Capella pelo Estado. Foi em abril de 2015, que ele tinha falecido em 2014. Fizemos também um ciclo de palestras. O DIB,
Eu falei sobre a dramaturgia, o Dib sobre as peças, sobre os espetáculos, o Dionísio Moreno sobre a música e a Mona Lisa Capella sobre como ele dirigia, ele como diretor. Foi maravilhoso. Gente, esses vídeos não adianta. Também foi pouca gente, porque da mesma forma eles divulgaram, foi no festival lá de São José do Rio Preto, mas também não tem muita gente que interessa por um... Mas no Brasil tem. Aí a gente amplia, né? Uma das coisas que a gente pode extrair daqui, agora que você estava falando, que pode dar continuidade, é falar sobre a música. Trazer as pessoas, os compositores. Nós tem muito material. E tem bastante tem a que a gente música, pode tem os diretores, né? Tem os diretores, os músicos, os cenógrafos. Quer dizer, é rico o que a gente pode estar fazendo dentro desse encontro. A gente pode repetir o ano que vem, por exemplo, né? Dentro nessa continuidade, falar sobre a música, que é uma coisa difícil. E tem músicos que se especializaram em teatro. Gustavo Kulat, né? O Dionísio Moreno, o Vanderlei, o Tato Fischer. Então, são pessoas assim que são bem conhecidas no meio teatral. Falar sobre a música no teatro infantil. Acho que a gente pode estar pensando ser pro ano que vem. Eu sei que nós pensamos em ir além disso também, né? Mas a gente queria fazer esse ano. Pensamos em trazer show, lembra? A gente pensou, a gente pode... O Dib tem uma vontade de fazer o Casaco Encantado original, que foi a primeira peça de teatro infantil brasileiro, e tem um grupo que ele falou que é de onde? Do Recife, não sei, que montou um negócio de casaco encantado, assim, super contemporâneo. Ele falou, adoraria ver as duas. A gente viajou de fazer show, de trazer leituras dramáticas, mas aí era uma coisa que o tempo não dava para realizar. Aí tem que ser muito bem pensado, ver a disponibilidade das pessoas. Tem que ser com o tempo, porque eu liguei para a Lisete, acho que foi tudo feito muito rápido, né? Um mês antes, ou 2 meses antes. Se for para fazer o outro ano que vem, a gente já pode ir pensando um projeto com mais tempo, elaborar melhor o que a gente pretende, né? Tem mais alguma coisa? Não. Vocês gostariam de Eu acho que... deixar registrado? eu acho que foi importante que nós estivéssemos falando, dando um desfecho, né, no nosso encontro, porque eu acho que isso é bacana, porque se a gente dá nas nossas falas, a cabeça da gente também vai pensando, de repente a gente chega no final de conversa, o que aconteceu agora, né? A gente pode estar pensando para o ano que vem a falar sobre a música, que eu acho importante. A música dentro do... Então, e é muito rico isso. Nossa, tem cada música. É muito rico. E nós temos pessoas, assim, formidáveis, fazendo música para teatro, né? Para criança. E a gente chamar várias pessoas do nosso universo, mas também até as pessoas que estão fora, porque quando a gente fala dos teatros que estão fora do circuito, né, também tem pessoas muito importantes. É que eles ficam distantes e a gente acaba indo mais naqueles que estão mais próximos da gente, né? Mas tem muita gente que faz um seminário, né? Tem ideias, isso você pode crer, senhor Chicão, que está sendo bastante produtivo isso que a gente está fazendo aqui, esse fechamento. Que é o... fala. Né? Que é as ideias, elas crescem assim. Eu primeiro realizei um sonho, graças a Lisete, que
eu não sei se a gente nasce predestinado ou não, não vou entrar nesse método, mas ela, eu já conheci a Lisete antes de estar no Centro Cultural e ela fazia esse papel, como eu falei, de recolher ideias e fomentar coisas. Ela não era dramaturga, mas criou um monte de dramaturgo. Ela sempre abriu esses... Ela tem essa capacidade de liderar, né? Ela é uma líder natural. Então, ela, agora no Centro Cultural, conseguiu realizar um negócio que eu achei super... Eu fiquei feliz de ter tido esse registro. Se ele for divulgado, então, mais ainda. E eu acho que é isso. E agradecer ao Centro Cultural também, que é por meio da Lisete autorizou a realizar esse evento, né? Eu acho que é um evento importante para a nossa memória. Isso é a memória, né? E a gente agradece vocês por dar essa oportunidade também de nós estarmos aqui falando a respeito. E a gente é obrigada a puxar daqui, ó, para estar falando. E já que é um registro, e a gente deixar, porque isso é muito importante. Eu sou muito fiel aos registros, ao que eu sempre falei, ao que veio antes. O que veio antes é muito importante. Não importa o que seja, mas para a gente ter parâmetros, né? Na vida e para fazer as coisas também, né? O que veio antes de nós é muito bom. Então, a gente sabe que é isso. Chicão, Celso, obrigada. Cibele, obrigada. Obrigada a vocês. Celso. Obrigada. Claro que a gente tenha saído bonita. Ah, isso é meio difícil, né, Lisete? Aí você põe uma mocinha, põe o áudio, põe umas 2 bonecas para dublar. Não faz, não vai cortar, hein? Pode cortar. Agora pode. Agora pode.